uma vez aqui, os irmãos, o nosso pastor ainda no Brasil, então vamos aqui. Em nossa escola bíblica de quarta-feira, nós estamos estudando a respeito das igrejas do Novo Testamento. Nós já estudamos a igreja de Jerusalém, nós já falamos a respeito da igreja de Antioquia da Síria, nós falamos das igrejas que existiram na ilha de Chipre, depois falamos das igrejas da Galácia, das igrejas da Macedônia, todas aquelas igrejas da Macedônia, e agora nós estamos estudando a respeito da igreja de Corinto. Ainda não terminamos, né? Eu disse, quando nós entramos na igreja de Corinto, começamos a conhecer os departamentos internos da igreja de Corinto, nós vimos que não é possível ficar poucos dias lá para conhecer todos os departamentos, tem que ficar mais tempo. Então nós estamos ainda mais alguns dias na igreja de Corinto. Certo? E hoje nós vamos dar uma pequena amostra, nós vamos até antecipar um pouco a respeito de uma igreja que nós não falamos ainda no nosso estudo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Essa reflexão, ela será justamente a respeito de um puxão de orelha que a igreja de Éfeso levou. Né? A igreja de Éfeso foi uma igreja extremamente importante das igrejas primitivas. Né? Só para os irmãos terem uma noção, eles estiveram lá como membros da igreja de Éfeso. O apóstolo João morou tempo lá em Éfeso. Ele foi preso lá em Éfeso. De Éfeso, ele foi deportado, ele foi exilado para a ilha de Pátmos, ali quase em frente. Né? Maria, mãe de Jesus, ela morreu lá em Éfeso. Talvez se cavocarmos lá naquela região, vamos achar lá os ossos dela lá. Ela está lá, os ossos dela. Nós acreditamos nisso. Timóteo, grande missionário Timóteo, também foi de Éfeso. Ele e a sua família. A Bíblia fala até da mãe de Éfeso, de Timóteo, da mãe de Timóteo, da avó de Timóteo, que morava lá em Éfeso. Né? Áquila e Priscila, casal maravilhoso também, de Éfeso também, foram deportados de Roma, foram para Corinto, depois voltaram para Éfeso. Apolo, grande e eloquente Apolo, também, que não era de Éfeso, mas trabalhou tempo em Éfeso, ficou em Éfeso, foi para Corinto, depois voltou para Éfeso, e depois não quis saber mais ir para Corinto, ficou lá em Éfeso, Apolo. Depois temos mais nomes que o Novo Testamento cita, né? Ele cita Gaio, Tíquico, Aristarco, todos os grandes missionários que acompanharam a Paulo nas suas idas e vindas, levando a mensagem de Deus. E creio eu que muitos outros grandes homens de Deus, fizeram parte da igreja de Éfeso, sem sombra de dúvida. Então, não podemos esquecer também que o apóstolo Paulo viveu na igreja de Éfeso em torno de 3 anos, pregando a palavra de Deus lá naquela cidade. E a igreja de Éfeso era tão atuante que mesmo depois que o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma, a igreja de Éfeso mantinha ele financeiramente lá, porque a prisão era uma prisão domiciliar. Ele alugou uma casa e ele ficou lá preso lá. E a igreja de Éfeso e outros ajudando ele financeiramente lá em Roma. E mesmo assim, com todas essas colunas, podemos dizer, do Novo Testamento, a igreja de Éfeso levou um grande puxão de orelha. E é esse puxão de orelha que nós vamos trabalhar em cima dele. Né? Esse puxão de orelha, ele está inserido em uma das 7 cartas
do Apocalipse. Lembrar que o livro do Apocalipse ele foi ditado ao apóstolo João. O Apocalipse não é de João, como nós dizemos. Ele foi ditado por Jesus a João. Então, são palavras de Jesus ali, são profecias de Jesus que ele anunciou. Então, o nosso texto de hoje está em cima de uma dessas cartas. E a respeito dessas cartas, existem duas vertentes que falam a respeito dessas cartas do Apocalipse. A primeira, que nos diz que as cartas são 7 cartas. Essas cartas representam períodos que a igreja iria passar desde o seu início ali em Pentecostes até o arrebatamento. Então, cada igreja representa um período ou uma fase da igreja cristã na face da terra. Do arrebatamento, aliás, de Pentecostes até o arrebatamento. E a outra vertente, a outra linha de pensamento teológico, diz que não, que essas cartas, elas relatam problemas pontuais existentes nas igrejas. Isso não é o caso. Nós aceitarmos ou defendermos uma linha ou outra, não interfere na nossa salvação. Você não vai ganhar e nem perder a sua salvação porque você aceitou esta ou aquela vertente. Não, é um problema teológico, simplesmente, não influencia absolutamente em nada na nossa salvação. O que nos interessa é a mensagem que as cartas passam. Menos. Então, antes de nós iniciarmos nosso texto, nós vamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê essa orientação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, estamos diante de Ti, Senhor, para Te pedir nesse momento que o Senhor venha nos usar conforme o Teu querer, Senhor. Que essas palavras que nós vamos dizer, essa porção que nós vamos ler, seja do Teu agrado, Senhor, e sirva para nós como um farol para iluminar as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos aprender com o erro desses irmãos do passado. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura está, então, no Apocalipse, no capítulo 2. Vai passar lá. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Olha aí, Jesus dizendo a João: escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Super atual, né? Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Porém, contra vocês tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependam-se e pratiquem as boas obras que praticavam no início. Se não se arrependerem, virei a vocês e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Eu também. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, os irmãos perceberam aí o puxão de orelha que Jesus deu na igreja de Éfeso, seja ela profética ou seja ela diretamente para a igreja, eles levaram o puxão de orelha no capítulo 4. Contra vocês, porém, tenho isto: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Antes de entrarmos propriamente no texto, nós vamos comentar um pouco
né, a respeito da cidade de Éfeso. Eu acho extremamente importante para nós nos localizarmos e entrarmos no contexto, né, da história da cidade. A cidade de Éfeso não era uma cidade qualquer naquela época. Hoje ela não tem grande importância, mas naquela época não. Ela era uma cidade extremamente importante, inclusive uma cidade portuária. Hoje ela não é mais portuária, devido ao planeamento, aquelas coisas todas. Hoje ela não é mais portuária. Mas naquela época ela era uma cidade portuária, né? E era considerada a porta de entrada para a Ásia. Todos que vinham ou iam para Roma tinham que passar por ela. Por isso, ela era uma cidade extremamente movimentada. Tinha um comércio extremamente intenso, inclusive comércio de ouro. Era muito ouro lá naquela região lá, então se comercializava muito ouro lá na cidade de Éfeso. Éfeso também era conhecida, naquela época, como a cidade à porta dos mártires, porque era a última cidade vista por aqueles que iam para Roma para ser condenados, serem mortos lá no Coliseu, nas arenas de Roma, lá no Coliseu. Era a última cidade da Ásia que aqueles prisioneiros viam depois, antes de ir para Roma. Paravam ali, era a última cidade ali, Roma e morte na serra. Então a cidade de Éfeso também ela se destacava naquela época por duas grandes obras de engenharia. A primeira era o templo da deusa Diana, deusa de todos os animais domésticos, selvagens, animais pecuários, era a deusa dos animais. O templo de Diana era uma coisa tão suntuosa, tão maravilhosa, que ela foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Também, a outra grande obra de engenharia que tinha na cidade de Éfeso era um teatro de arena. Os irmãos terem uma ideia, a capacidade desse teatro de arena era para 24.500 pessoas sentadas. Era um grande teatro de arena na cidade de Éfeso. Era uma cidade muito grande. Né? Claro que tudo isso hoje são ruínas apenas. Não existe mais nada, tempo caiu, enfim, só ruínas. Outra característica importante, muito importante, tudo isso se encontra no livro de Atos, é que os habitantes da cidade de Éfeso, eles tinham uma peculiaridade muito legal. Eles eram considerados amantes da leitura. Amantes da leitura. E o evangelista Lucas, no seu livro de Atos, ele nos relata que essas pessoas que eram amantes da leitura, quando elas se convertiam ao cristianismo, eles aceitavam as boas novas do Evangelho, eles pegavam todas aquelas suas literaturas que se opunham ao cristianismo, já bem claro isso, literaturas que se opunham ao cristianismo, e queimavam em praça pública. O Lucas nos relata que num só dia, né, Atos 19, num só dia foi queimado o equivalente a 50.000 denários. Eu fui fazer a conta, a conversão, quanto isso significa em dinheiro inglês. Ainda bem que os irmãos estão nada mais, nada menos que 2.400.000 paus. Literaturas que se opunham ao cristianismo. Sobre a Diana, aquela coisa sobre a astronomia, aquelas coisas todas, aquela coisa lá toda que existia, os deuses pagãos da Grécia, mesmo lá de Corinto, Atenas, enfim, os deuses todos pagãos lá. Muito só dia foram queimados, então, o equivalente a 2.400.000 pounds em literatura que se opunha ao cristianismo. Então, foi nesse cenário que se formou essa igreja atuante. Para mim, sem sombra de dúvida, a igreja mais atuante do Novo Testamento. Mas eu estou aqui todas elas juntas. A igreja de Éfeso, nós não temos um nome
do seu fundador. Acredita-se que ela tenha sido fundada por cristãos anônimos, que, devido à perseguição em Jerusalém, após a crucificação de Jesus, houve ali uma diáspora, uma saída de pessoas de Jerusalém, fugindo daquela caçada que acontecia aos cristãos, e muitos provavelmente se migraram para Éfeso. Isso é uma grande cidade, muito grande, misturada no meio da população, e ali eles ficaram meio escondidos lá. Então, alguns defendem essa linha. Outros também defendem a linha que provavelmente a igreja de Éfeso tenha sido fruto das pregações de Paulo quando ele esteve na região da Galácia. Então, quando ele esteve na região da Galácia, que é um pouco acima de Éfeso, então ele ficou muito tempo lá, pregando em várias cidades. Então, acredite-se que pode ter sido fruto dessas pregações de Paulo na Galácia. Pessoas ouviram, desceram, voltaram para Éfeso e instalaram um trabalho lá. Porque Paulo, na sua primeira viagem missionária, Paulo, quando esteve pregando a respeito da palavra, já existia, quando ele chegou lá, já existia uma igreja lá. Já existia uma igreja lá. Aquele discípulo já estava morando lá, Apolo já morava lá, enfim, já todo mundo loiro, né? A mãe de morte, já morava. Então, não foi fruto pessoal de Paulo, mas sim de cristãos provavelmente anônimos. Então, se quisermos então conhecermos mais a respeito nós temos que dar uma passada pelo livro de Atos dos Apóstolos, que é onde nós tiramos as informações que trouxeram aos irmãos. Né? A carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, Paulo escreveu quando estava preso lá em Roma, ele escreveu uma carta aos irmãos de Éfeso, uma carta extremamente doutrinária. Para mim, é das cartas, minha predileta carta. Né? Eu até coloco que a carta de Éfeso teria que trocar de nome, não ser de Éfeso, mas sim a todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Tiraram o título de Éfeso, mas sim a todas as igrejas que conheciam essa carta. Doutrinária, né? E também esse texto que acabamos de ler aqui, essa carta do Apocalipse. Temos que ter em mente, se nós conhecemos um pouco a cidade de Éfeso. Numa linguagem assim, uma linguagem pentecostal, eu diria que a igreja de Éfeso foi a igreja mais avivada das igrejas primitivas. Mais avivada das igrejas primitivas. Os irmãos terem uma noção que o operar do Espírito Santo na igreja de Éfeso era tão grande, que bastava as pessoas levarem um objeto de alguém enfermo, levava até Paulo tocava naquele objeto, orava, e aquele enfermo ficava curado à distância. Não precisava nem levar o doente lá para Paulo orar. Paulo curava à distância. Paulo não, o Espírito Santo de Deus operando por meio de Paulo. Lucas também nos diz que, em Atos 19:6, que num único só dia na igreja de Éfeso, 12 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Lucas fala num só dia. 12 pessoas, ele fala isso, 12 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Hoje a gente vê então, com isso, a igreja, com todas essas ações, essa ação do Espírito Santo de Deus, a igreja de Éfeso cresceu muito rapidamente em número de pessoas. Tornou uma igreja muito poderosa. E analisando, então, um pouco mais, e comentando um pouco mais a respeito da igreja, a própria carta que nós acabamos de ler, nós podemos notar que o próprio Jesus também nos fala algo a respeito da igreja de Éfeso. No verso 2 da carta, ele diz que a igreja era uma igreja atuante, extremamente atuante. Se puder projetar, Guilherme, o Apocalipse, extremamente atuante. Eles trabalhavam incansavelmente. Diz assim: conheço as tuas obras e o teu labor, e o teu trabalho. Eu conheço, Jesus
Jesus falando isso. Eu conheço a obra de vocês, o trabalho de vocês. Depois no verso 2 ainda, e no verso 6, ele diz assim, eles eram extremamente também zelosos aqui na doutrina, em relação à doutrina. Eles zelavam extremamente pela doutrina apostólica. No verso 2 e verso 6, ele diz assim, vocês não suportam homens maus, e que pusessem à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são. No verso mais, o 6, né? Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais Jesus dizendo, eu também odeio. Esses nicolaítas eram os malas que existiam naquela época, que queriam levar para dentro das igrejas práticas mundanas, aquilo que não era compatível com a conduta do cristão. Os nicolaítas defendiam que não tem nada a ver. Nós podemos sim. Então eles tentavam introduzir dentro das igrejas essas práticas mundanas, que eram discípulos, esses nicolaítas eram discípulos de Balaão, aquele homem, aquele profeta malvado que foi contratado pelo rei para contaminar o povo de Deus com prostitutas, com alimentos que eles não deviam, e com isso o povo enfraqueceu. E aí, ele foi lá e palmas. Esses eram os nicolaítas. Então o próprio Jesus dizia que vocês odeiam as ideias dos nicolaítas, as ideias daqueles que trazem coisas do mundo, coisas imundas do mundo para dentro da igreja. No verso 3, ele fala assim, vocês são perseverantes, vocês não jogam a praia fácil não, vocês aguentam o rojão aqui, vocês suportam as dificuldades, vocês aguentam as situações com paciência e sofrem por minha causa sem desanimar. Era o pessoal lá pesado, a igreja de Deus. Perseverantes. Até aí era muito bem. Até que veio o verso 4 e o verso 5. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Numa outra tradução, que eu olhar lá, diz assim, tenho, porém, contra ti algo muito sério. Uma outra tradução, algo muito sério. E aí algumas perguntas me vieram à mente. O que foi de tão sério que esses irmãos de Éfeso, essas verdadeiras colunas da igreja cristã, da igreja primitiva, fizeram a ponto de Jesus falar isso para eles? O que será que esses caras fizeram? Por isso que nós estamos estudando as igrejas do Novo Testamento. O pastor André insiste, bate firme, porque nós aprendemos. Quem eles abandonaram? Outra pergunta que eu fiz para o texto. Quem foi que eles abandonaram? Eu não acredito que eles podem ter abandonado a Cristo. Jamais esses homens seriam abandonados a Cristo. Jamais. Quem é o tal primeiro amor que eles abandonaram? Essas perguntas ficaram me martelando. E se nós formos olhar aí, nós temos várias linhas de pensamento a respeito disso. Infelizmente, muita coisa errada. Infelizmente, muita coisa errada. E a dica nós podemos ver que vem logo em seguida, no verso 5. O próprio Jesus dá a dica ali para eles ali. Lembra-te, pois de onde caístes, arrependa-te e volta à prática dos primeiros trabalhos de vocês. Ou primeiras obras, uma outra tradução fala, os primeiros trabalhos de vocês. Os irmãos perceberam que Jesus aqui deu uma segunda chance à igreja de Éfeso. Se você lembra que no sábado passado, o nosso irmão Robson, quando pregou aqui, ele falou do Jonas, teve a segunda chance. Né? Então Deus não vai nos matar a pau, como diz no popular,
para um erro nosso. Ele dá uma segunda chance. Aqui na igreja de Éfeso, Jesus deixou bem claro isso. Lembrem-se onde vocês erraram e voltem. Segunda chance. Voltem para a prática das primeiras obras. Aí surgiu outra pergunta aqui no texto. Qual teria sido as primeiras obras da igreja de Éfeso? Qual teria sido? Aí ficou muito esse Vamos descobrir qual foram as primeiras obras da igreja de Éfeso. Nós já falamos, claro, é muito simples de entender isso. Qual foi a primeira obra? Eles não abandonaram Cristo, não, jamais. Como muitos falam, primeiro amor é Cristo, primeiro amor é Cristo. Não, nesse caso não. Nesse caso não. A igreja de Éfeso foi a igreja mais missionária do Novo Testamento. A igreja mais missionária das igrejas primitivas. Nós já citamos aqui o nome dos missionários que eles enviaram. Vou repetir. Timóteo, Áquila, Priscila, Apolo, Gaio, Aristarco, Tíquico. Esses foram os nomes que estão citados no Novo Testamento. Qualquer um que lê as cartas de Paulo, lê o livro de Atos, vai encontrar esses nomes. Mas é claro que muitos outros tiveram. Né? Mas cremos que tiveram, então, muito mais. Não podemos, então, esquecer do suporte financeiro que eles deram ao apóstolo Paulo, como já dissemos. A igreja de Éfeso, assim como a igreja de Corinto, que era do outro lado do mar, elas tiveram um crescimento meteórico, muito rápido. Cresceram muito rapidamente, em números de membros. E, com isso, uma organização foi necessária. Não se suportava mais, não era possível mais, naquela situação, naquele número de membros, acontecer as reuniões como elas aconteciam antigamente. Nas casas. Não, acredite-se que não. Eu creio, né, que um local apropriado para eles se reunirem, eles tiveram que providenciar. Provavelmente, tomaram um local grande para abrigar todo aquele povo que para lá ia. Com isso, com toda certeza, mobiliário. Tiveram que comprar mobiliário para equipar esse ambiente, esse novo ambiente deles. Com toda certeza, utensílios para praticar a ceia do Senhor. Com certeza, eles tiveram que adquirir também esses utensílios para a ceia, para uma cozinha, para preparar a ceia do Senhor. Provavelmente também algum equipamento, algum instrumento musical na época, nos momentos de louvor, eles também tiveram que adquirir para poder o trabalho fluir como naturalmente. E tudo isso era necessário, sem sombra de dúvida, muito mais coisas. Eu creio que os irmãos se empenharam muito nisso. Creio até, uma linguagem mais atual, que muitas campanhas aconteceram dentro da igreja para comprar o prédio, comprar todos esses instrumentos, e foram adquirindo. Esse esforço foi muito bom e é muito importante e faz parte das igrejas. Tem que acontecer isso. E isso aconteceu na igreja de Éfeso. Eles tiveram que se dedicar todo o esforço deles naquele novo projeto da igreja, que era o prédio próprio, as instalações próprias. E o empenho foi tão grande nesse sentido, que eles deixaram de lado uma grande ordem que foi dada para eles. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eles tiveram que deixar de lado o ide por todo o mundo, porque o empenho deles, a força deles estava tudo ali na instituição local, na igreja local deles, na instituição deles. O empenho foi tão grande, muito grande. E os irmãos de Éfeso passaram então do amor a Cristo para o amor à instituição local. Aí começou tudo. Os irmãos de Éfeso, repetindo, passaram do amor a Cristo para o amor à igreja local.
Por esse motivo, então, veio esse puxão de orelha. Arrependam-se, voltem à prática das primeiras obras. Quais eram as primeiras obras dos irmãos? Missões. Eles não podiam mais financiar, ou patrocinar, ou dar suporte financeiro, ou enviar mais missionários, porque o foco deles era a instituição local, equipamento, ser adequadamente, muitas pessoas, inclusive pessoas abastadas, chegando para a igreja. Quando nós trabalhamos numa igreja visando apenas a instituição local, nós estamos trabalhando para nós mesmos. Para nós mesmos. Vou repetir. Quando nós trabalhamos numa igreja visando apenas a instituição local, estamos trabalhando para nós mesmos. E isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles passaram do amor a missões, do amor do ide por todo o mundo, e passaram o foco deles para a igreja local. Existe um conceito que diz que quando nós não conhecemos a história, nós estamos fadados a cair nos mesmos erros. Quando a gente estuda a história das igrejas reformadas do século XVI, isso inclui as igrejas presbiterianas, inclui as igrejas batistas, as igrejas metodistas, as igrejas anglicanas, as igrejas luteranas. Nós vemos que essas igrejas e outras, essas igrejas, após a reforma protestante do século XVI, elas foram investidas de um grande poder missionário. E elas saíram para o mundo todo pregando o Evangelho. Saíram para o mundo todo pregando o Evangelho. Espalhou-se o Evangelho rapidamente pelo mundo todo. E a igreja evangélica cresceu, diríamos que no mundo todo. Em todos os países existia uma igreja evangélica reformada. Forte. Até que, em meados do século XIX, segunda metade do século XIX, começaram então a surgir, no meio dessas igrejas reformadas do século XVI, as grandes catedrais evangélicas. Então, passamos a ver as construções das grandes igrejas evangélicas, praticamente competindo com a igreja romana. Igrejas maravilhosas. Na minha cidade, nós temos as grandes cidades cheias de igrejas evangélicas, gigantes, né? Grandes catedrais evangélicas, e o foco missionário dessas igrejas que outrora eram extremamente fortes, eles começaram a se apagar. É claro, toda a força das igrejas passaram para a construção de catedrais, e elas começaram a apagar o foco missionário. Não sobrava mais dinheiro para missões. O que nós vemos, foi apagando cada vez mais. O que nós vemos hoje, principalmente aqui em Londres, são igrejas que outrora estavam superlotadas, cheias, sendo transformadas em flats, sendo transformadas em shopping, cinema, teatro, algumas até em mesquita muçulmana. Por quê? O foco missionário foi se apagando lentamente. E hoje essas igrejas tradicionais não têm força mais para fazer missões. Apagou o foco totalmente. Lealdade à igreja e instituição nem sempre significa lealdade a Deus. Nem sempre. Eu repito a frase. Quando só amamos a igreja e a instituição, amamos a nós mesmos. Tudo é feito em nosso benefício. Tudo é feito em nosso benefício. São aparelhos de sons caríssimos dentro das igrejas, que hoje, né? São equipes de louvores super profissionais, são megas equipes de louvores. São poltronas extremamente confortáveis dentro das igrejas. Recentemente eu
passeando aqui por algumas igrejas aqui da Inglaterra, eu vi uma igreja brasileira fazendo propaganda para a igreja, nesses sites aí, e mostrando o berçário da igreja. Uma coisa maravilhosa. Eu não conheço muito berçário de hotéis, mas eu acho que aquele berçário dessa igreja, ele bate qualquer berçário aí que os hotéis que descrevam. Uma coisa maravilhosa. Não que tudo isso seja ruim, claro que não. Deus não pediu que nós temos que sentar no chão, temos que ficar abandonados debaixo de água. Não, ele não quer nada disso para nós. Não. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Equipamentos de som bons, é bom. Equipe de louvor treinadas, capacitadas, é bom, é ótimo. Ter um berçário bom, é bom, claro que é bom. Ter uma cozinha extremamente equipada para a igreja, é bom? É ótimo, claro que é bom. Ter poltronas boas, é bom, claro, principalmente quando alguém fala demais. É muito bom, tudo isso é muito bom, desde que não faça sombra em missões. Desde que não faça sombra em missões. A igreja que não faz missão, não faz missões, não tem motivo para existir. É uma questão de tempo. Ela vai acabar. Porque a única função de uma igreja é missões. A única função da igreja é missões. Ação social não é função da igreja. É uma consequência natural e espontânea do povo de Deus. A função da igreja é missões. É comum nós vermos aí nas internet, nos Facebook, trabalho social, trabalho social. Tudo bem, isso é uma consequência natural e espontânea do povo de Deus. No início, Deus precisou colocar na lei essa ação social. Eu já falei aqui mais de uma vez aqui nas nossas reflexões, a lei da respiga, para ajudar os povos. Mas não era o fator principal da igreja. O fator principal da igreja é missões. A ação social é consequência natural e espontânea. Tiago deixou muito bem claro isso. A igreja que não faz missões não tem motivo para viver. Repito, a função de uma igreja é única e exclusivamente missões. A ação social é uma consequência natural e espontânea do povo de Deus. Não que a igreja não deva fazer ação social. É uma consequência natural e espontânea. Não é o carro forte da igreja. Analisando, eu gostaria de passar para os irmãos um filme, um velho filme que eu assisti há muitos anos atrás, já assisti não sei quantas vezes, e ele está novamente na relação de filmes antigos que eu gosto de ver. Então, todo ano, no meu ano, eu faço uma relação dos filmes que eu quero reassistir novamente. Esse está novamente na minha lista. Você vai, quanto dia? Capacidade, não vamos assistir ele. Então, onde é que a gente assiste? Ele nos relata no final do seu personagem, né? O seu personagem principal, no final do filme, ele com muita tristeza, né? E depois de ter investido tudo em salvar vidas, ele nos vai dar uma frase assim, de muita tristeza. Depois de ter feito muito em salvar vidas. O filme é A Lista de Schindler. Acredito que os irmãos já devem ter assistido esse filme. A Lista de Schindler. Oscar Schindler, ele, mesmo depois de ter salvado muitas vidas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele olha para o seu anel e o seu carro. E eram os únicos bens que tinha sobrado. Um anel e um carro. Era o que tinha sobrado para ele. Sabe, no final da Segunda Guerra Mundial. E ele fala a série de frases. Quantas vidas esses dois bens que me sobraram poderiam ter sido salvos se eu os tivesse vendido? Esse anel e esse carro poderiam ter salvo um mar de gente do Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. A minha pergunta, analisando
Eduardo, você, temos investido em missões? Quando nós temos investido em missões? Será que nós aqui, como igreja agora, grupo, nós não poderíamos investir mais em missões? Será que nós não poderíamos ter mais um missionário? Ou dar mais condições, mais suporte financeiro para o nosso querido Júlio? Né? O nosso querido apóstolo Paulo, né, alertou os irmãos de Éfeso a respeito desse problema de missões. Né? Na sua carta, eles, quando receberam essa carta de Paulo, essa carta do Apocalipse não tinha sido escrita ainda. Essa carta de Éfeso foi escrita no ano 60, no ano 70. O livro de Apocalipse foi mais ou menos no ano 90, mais ou menos, esses períodos aí. Mas Paulo, quando escreveu, estava preso lá em Roma, na carta, no seu capítulo 3 da carta, verso 10, ele diz assim: a função da igreja, irmãos, de Éfeso, é tornar Deus, é tornar Cristo conhecido. Essa é a função de vocês. Continuem fazendo isso, mas façam isso com muito carinho, com muita dedicação, senão vocês não terão problema. Parece que os irmãos não acreditaram em Paulo. Parece que eles não acreditaram em Paulo. E aí veio então esse puxão de orelha de Jesus. Arrependam-se, voltem à prática das primeiras obras, que eram missões. E eu continuo falando que mesmo assim eles não voltaram, porque a igreja de Éfeso acabou. Hoje nem cristão existe mais naquela região de Éfeso. É um país muçulmano. A cidade de Éfeso é dominada pelo islamismo, naquela região lá. E a igreja não existe mais. Então, acredito que eles realmente não entenderam o puxão de orelha de Jesus. Infelizmente, é isso que as nossas igrejas está acontecendo com as nossas igrejas. Por isso que as igrejas estão se fechando. Por isso que as igrejas estão se fechando. Porque eles não entenderam a mensagem do Apocalipse. Eles esqueceram das mensagens. Esqueceram da mensagem. Então, ficam se dedicando a engordar o próprio ventre. E esquece do trabalho principal de uma igreja pequena. Eu fico muito tranquilo a respeito da nossa igreja. Nossa igreja, mesmo ela sendo uma igreja pequena, em tempo de vida, pequena em números, nós temos feito algo. Mas eu penso que nós poderíamos fazer mais. Isso depende única e exclusivamente de nós. Então, por isso, nós estamos estudando as igrejas do Novo Testamento, para nós entendermos onde foi que eles erraram e para nós errarmos menos. O profeta já disse isso bem antes de tudo isso. Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós não conhecemos. Então, irmãos, oxalá nossa igreja mantenha esse fogo, esse foco de missões. Esse foco nunca se apaga. Ele nunca se apaga. Cada vez o timezinho dele fica cada vez mais forte. Cada vez ele vai cada vez trabalhando mais. Como existem esses botõezinhos, que vai fortalecendo a lâmpada, vai cada vez mais forte, cada vez mais forte. E nós nunca vivemos ao contrário, na apagando. Nós nunca deixamos missões em segundo plano. Não, missão em primeiro lugar. É o primeiro trabalho de uma igreja que tem que ser missões. Não tem motivo para mim. Não existe outra forma de uma igreja permanecer viva se não for por missões. Se não tiver missão, a igreja está fadada a desaparecer exatamente como estão se enfraquecendo as igrejas tradicionais e aquelas igrejas neopentecostais também deixaram de fazer missões, também estão se enfraquecendo. Agora, essa leva nova da igreja aí, é uma questão de tempo, também não falta. Amém?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos diante de Ti para te agradecer, Senhor, por essa porção linda da Tua palavra. Que essa palavra fique viva em nossas vidas, Senhor, e que esse fale de nós, Senhor. Porque nós sabemos que a igreja não somos nós. Nós temos que fazer a igreja. Se nós não colaborarmos com missões, fomos separados. Não permita que isso aconteça em nossas vidas, Senhor. Não permita que nós deixemos missões de lado, Senhor. Não permitamos. Nós sempre tenhamos, Senhor, isso em mente, que a função principal de uma igreja, que somos nós, é missão. Mantenha isso vivo em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Davi para cantarmos o hino. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.